Vamos lá, pessoal. Então, essa aula aqui é sobre a documentação referente à sanitização. Quais são os documentos que a sua empresa precisa ter para você estar habilitado a fazer uma sanitização? Para você não ser fiscalizado e multado, por exemplo, ou denunciado, né? Para você estar dentro da legalidade. Então, nessa aula aqui nós vamos tratar disso, sobre quais são os documentos que você, aplicador, precisa ter, qual é o tipo de documento que você vai ter que emitir para o seu cliente e como que se confecciona, como que se faz essa emissão desse laudo e dessa nota fiscal. Inclusive, esse modelo vai estar disponível para vocês, tá? Vocês podem solicitar pelo WhatsApp o modelo do laudo de sanitização, tá ok? Para vocês configurarem aí conforme os dados da empresa de vocês. Mas a gente vai mandar um modelo pronto. Então vamos lá. A sanitização, você precisa ter uma atividade. Eu vou falar para vocês aqui o jeito certo, tá? Mas isso não significa que se sua empresa é imunização de controle de pragas urbanas, você vai ser multado por fazer. Mas o correto, justo, na medidinha ali, ajustado na chave de fenda ali da lei, é você ter uma atividade na sua empresa chama-se, aliás, atividades de limpezas não especificadas anteriormente. Atividade de limpezas não especificadas anteriormente. Aí nas subclasses dessa atividade, até eu já falei sobre isso para alguns alunos aqui, na subclasse dessa atividade, tem uma subclasse lá que é a esterilização de ambientes contra organismos nocivos à saúde por meio de pulverização. Aí cita alguns objetos lá que você pode fazer, alguns locais, mas a atividade é exatamente essa, tá? Atividade de limpezas não especificadas anteriormente, e ela tem uma subclasse. A subclasse que te habilita para fazer sanitização é essa: esterilização de ambientes por meio de pulverização contra organismos nocivos à saúde. Beleza? Então, se você quiser pesquisar no Google lá, você vai lá, escreve limpezas não especificadas anteriormente e escreve na frente subclasses. Vai aparecer ali um link do IBGE. Aí você vai clicar lá, vai mostrar lá o que essa classe, essa atividade compreende, né? Quais são as atividades que compreende e quais são as que ela não compreende. Então, inclusive, o que não compreende é o controle de pragas, né? Porém, tem essa atividade aí que é uma brecha, vamos dizer assim, né? Para trabalhar até mesmo com dedetização. Bom, então essa é a atividade certa para se trabalhar com sanitização, limpezas não especificadas anteriormente. Porém, como eu disse anteriormente, isso não significa que se você tiver a sua empresa aberta como imunização e controle de pragas urbanas ou como empresa aplicadora de produtos saneantes domissanitários, isso não significa que você vai ser barrado por fazer uma sanitização, porque também os micro-organismos, em algumas situações, são consideradas pragas urbanas, tá? Então você está dentro da legalidade, mas pode ser que aí no seu município, se te façam uma exigência maior, vão te pedir para você acrescentar essa atividade. Se você for pegar um contrato a longo prazo, talvez com a prefeitura ou com o estado, que daí tem que bater o Sintegra, que é aquele órgãozinho que faz aquela pesquisa para saber que se o seu CNPJ ele está de acordo com a atividade que você está propondo a fazer, né? Para de repente o camarada não ter uma locadora de vídeo, né? Vamos dizer, nem tem mais isso, né? Hoje é Netflix, mas hipoteticamente o cara abriu uma locadora e está trabalhando com dedetização, então tem o Sintegra. Então, se você for trabalhar para o estado, de repente você vai ter que acrescentar essa atividade aí, caso você não passe no filtro do Sintegra, beleza? Então, agora, a questão dos documentos que você precisa ter são esses, né? Precisa ter um químico responsável? Sim, tá? Porque você vai estar emitindo um laudo e você vai estar trabalhando com componentes químicos, com aplicação de um componente químico dentro de um ambiente. Então, você precisa emitir um laudo assinado por um responsável técnico, tá? Eu falei químico porque eu quero puxar a sardinha para o meu lado, mas pode ser biólogo, pode ser farmacêutico, tá? Não precisa necessariamente ser um químico, não. Então você precisa, os documentos que você precisa emitir, vamos lá. Que tipo de documento precisa emitir para o meu cliente? Você precisa emitir a nota fiscal e um laudo de execução desse serviço, tá? Na nota fiscal, se você tem mais de uma atividade na nota fiscal, e você tem essa atividade
de limpeza não especificadas dentro do portfólio, aí dentro da grade de serviços que você presta, você vai escolher na hora de emitir a nota, você vai escolher a atividade de limpeza não especificadas anteriormente e colocar a nota lá e colocar no objeto da nota, do serviço, sanitização de ambientes. Apenas isso, tá? Serviço prestado, sanitização de ambientes. E o laudo, como eu disse para vocês, o laudo vocês vão pedir pelo WhatsApp da empresa um modelo pronto de laudo para vocês configurarem aí conforme a logomarca da empresa de vocês, o responsável técnico, mas já vai ter aí um laudo aí mastigadinho para vocês só mudarem a configuração. Tá ok? Colocar o telefone, endereço de vocês e assim por diante. Você precisa emitir um laudo, nesse laudo você tem que especificar exatamente o que foi usado, né? Como se fosse um laudo de hidratação. Só que ao invés de você especificar lá lambda celotrina, tantos ml, diluição tal, bramadiolone, tantas gramas, antídoto e assim por diante, você vai trocar lá. Se você fez usando o trio, né, que a gente usa, que seria amônia quaternária, iodofor e ácido peracético, você vai discriminar isso daí e as proporções de diluição que você fez e o método de aplicação é pulverização, tá? Só isso. E carimbar e assinar o laudo, beleza? Então, isso aqui é uma aulinha até curta também. Então, só relembrando, então, quais são os documentos que você precisa ter. Você precisa ter condições, você precisa ter uma empresa, um CNPJ aberto e, de preferência, que você tenha a atividade de limpezas não especificadas anteriormente no seu CNPJ. Mas, como eu disse para você, né, imunização e controle de pragas urbanas, eu não tenho nenhum conhecimento assim que um dia foi barrado por fazer sanitização. Mas se você quiser, de repente, para prestar um serviço a longo prazo para o estado, para o município, é legal você pedir para o seu contador acrescentar essa atividade. E se a sua empresa é MEI, embora não tenha mais o MEI para imunização e controle de pragas urbanas, mas eu tenho muita gente que me acompanha aqui que são outros tipos de prestadores de serviço, como eletricista, jardineiro, limpador de caixa d'água, limpador de piscina, enfim. Se você tem um MEI, aí é facinho, você mesmo vai lá e acrescenta aí como atividade secundária limpezas não especificadas anteriormente. Nota fiscal, tem que escolher essa atividade na hora de emitir a nota. Agora, se você não tem, vai continuar trabalhando com o KENAI que você tem de imunização, provisoriamente, segue emitindo sua nota como você já fazia anteriormente, tá? E o laudo especificando os princípios que vocês usaram, tá? Devidamente assinado por um responsável técnico. Tá joia? Então é isso que vocês precisam ter e esses são os documentos que vocês precisam emitir para o seu cliente. Valeu, até já a próxima aula.